Outros Mundos Parte 4. Aglomerado de Colinder. Um planeta em Alnilon no cinturão de Órion. Antes de começarmos, compre esses e-books, todos com imagens ilustrativas. Compre em links seguros de acessar. Os links estão na descrição e nos comentários. A chegada dos robôs bípedes 1. A chegada dos robôs bípedes 2. Ludreiros. Avistando do alto em regiões bem distintas em um planeta, podia-se ver extremidades com ilhas verdes de charcos. Locais notórios porque eram verde que às vezes se estendiam ou resumiam entre os espaços desérticos, verdadeiras crenças de vidas ali escondidas. Podia-se assegurar também, serem lugares convidativos e traiçoeiros. Mas, podemos saber que em um planeta com condições de vida apropriadas, é de se acreditar que a espécie de vidas neles, por quão módico for, pode haver vida. E esse planeta perto da estrela de Alnilon, cativava esse desejo. E deslumbrar ele do alto, causava uma certa curiosidade até, naquelas ilhas verdes que surgiam de quando em quando no deserto. Algo chamativo que ocasionava muita vontade de ficar perto. Mas, se pairasse sobre alguma daquelas ilhas verdes, poderia notar lagos, lodeiros e alagados. Conseguiria imagens formidáveis para postar. Ambientes insinuantes para explorar. Regiões guarnecidas de locais sombrios e acirrantes. De qualquer forma, era inspirador aproveitar os momentos que poderia alcançar a vista em toda a extremidade daquele planeta, principalmente onde podia se ver lugares que recebiam os raios de Alnilon. E mais que tudo isso, o planeta também era receptivo a seres humanos pelo fato de seu clima equilibrado com o da Terra. Órion estava longe, como também o planeta tinha uma proteção que repelia meteoros e meteoritos de sua atmosfera. Assim ele tinha uma camada de ozônio intacta que o protegia dos raios solares. O lugar era transformado para lares de seres vivos, se de fato houvesse existência nele, pois mostrava ser muito abundante aparentemente, mesmo que o deserto não tivesse lugares como aquele. E pensar de certa forma, como lá poderia ser promissor para viver, talvez seria ignorar muitos fatores que ainda precisavam ser verificados. E se algum dia a capacidade do homem pudesse colonizar de forma cautelosa exatamente onde foi mostrado, com certeza os avanços tecnológicos e o comportamento social, seria mais colaborativo e promissor ao seu meio.
prateado. E diante de um brejo, enxergava locais com muitas poças de águas e cactos. Tinha extremidades bastante grandes, porém os traços do deserto eram sempre constantes no seu interior. Com aquelas águas estagnadas não deixava de ser um terreno praticamente úmido. E perante o deserto, poderia-se dizer que não tinha outra alternativa a não ser beber e se alimentar daquele local lamacento. Vidas penetrantes no barro, assim como na água e sobre ela, circundava ou esperava atentos alguma presa se mover ou até se desprender de cactos ou árvore ao redor. Mas havia algo ali que andava calmamente. De vez em quando olhava em torno, porque sua cor prateada não demonstrava ser o morador daquele local, e um dos motivos por estar ali, poderia ser mesmo a procura de alimento. Era cuidadoso, e explorava bem em sua volta, pois percebia que não queria andar mais além, e nem se expor a uma aventura desastrosa. Seu jeito determinava que era um antigo frequentador da região. Seu corpo esguio levava a crer que havia muita habilidade que ainda não tinha sido utilizada, todavia não incluía cicatriz e nem manchas na sua pele causada por ataque ou agressões. Mas um ser diferente convivente com as condições do planeta, era mesmo tolerante às situações promovidas pelo clima quente e árido, e com isso, sua pele sentia menos agredida e desidratada, visto que era defendida através de um brilho que emanava influenciada de um óleo protetor sob condições quentes de nylon. Às vezes, tinha dias que envolvia todo o seu tempo à procura de comida. Mas, às vezes também, não demorava e saía de lá com resultados satisfatórios. Todavia, achava o certo, na medida que ia tendo escassez de alimento, aumentar mais a variedade. Por outro lado, ainda não havia despertado explorar outros charcos. E poderia ter mais oportunidade, uma vez que conseguiria alimentos mais facilmente, por mais que os riscos fossem maiores. Mas, algo na sua consciência lhe assegurava, e o fazia acreditar, que aquele lugar era mais seguro e conhecedor. Além do mais, ia precisar percorrer caminhos desconhecidos e até frustrar com decisões incertas e mal elaboradas. Insociável. Mas naquele planeta havia também locais escondidos, que poderia ocasionar uma percepção receosa. Por mais que a claridade ao Nilo ajudasse, era possuído por um clima triste e vazio. Poças de águas paradas e estagnadas, sustentavam uma circunstância abandonada. Como também, a sensação ruim não amenizava. Mesmo se procurasse a saída, não deixava de ser observado. Partes que pareciam esconder coisas sombrias e perigosas. E andar por aquele espaço com receio, poderia inclusive ocasionar atitudes funestas. Por outro lado, se permanecesse por muito tempo em um local daqueles, possibilitaria ser surpreendido por algum morador desconhecido. Parecia que tudo ali associava para algo estranho e solitário. E a forma de se retirar passava a ser limitada. Pressentir ocasiões de mau agouro daquele lugar, e invocar o inacreditável de uma coisa cruel,
era sentenciar a própria morte por imaginar o que poderia vir das rochas ou das águas. Entretanto, esse pressentimento não predominava a todo instante, porque, por outro lado, poderíamos extrair dali lembranças inesquecíveis, e posto adiante como um trabalho para requisitos a novas expedições. E por mais que se sentisse espionado de algum olhar maldoso, os requisitos pelos os benefícios já adquiridos dali como forma de trabalho, poderia-se dizer, que já estavam concluídos. E até poderia afirmar isso por muito tempo, se não fosse pelo um acontecimento surpreso, o qual alteraria o que se sabia até então. E não muito longe daquele espaço, um ser humanoide de aspecto tristonho, se encontrava curvado e distraído. Avistá-lo naquele ponto, sem ser percebido, poderia dizer mais dele. E ocupado em todos os lugares onde ia, encontrava-se sempre encolhido de forma que seu rosto não aparecia. Era possível premeditar que a sua situação contava ser sociável e por algum motivo, o afastou ou foi banido para aquele local desfavorável. Talvez tivesse vindo de um lugar que tinha convivência familiar. Apesar de agora, a tristeza o consumia aparentemente, parecia que tentava evitar ser reconhecido, mesmo sozinho. E sua atenção estava concentrada naquilo que buscava com as mãos em cada ponto daquele lugar. E pelo fato delas estarem sempre mergulhadas na água ou apoiadas no chão, não revelava objetivos. Agachado e com olhares para baixo, de um jeito cuidadoso, finalmente decidiu observar mais adiante, admitindo um ser muito triste e desolado. E tudo agora parecia resumir para um único propósito, porque aquele movimento confessou um rosto desesperançoso e profundo, numa melancolia amarga, pois agora estava em um lugar que não podia sair. Seu corpo magro declarava traços desconfigurados e mostrava como aquele refúgio oferecia escassez de comida. A claridade dali expunha um sofrimento deformado, pelo resultado da peleja para sobreviver. Então, por assim dizer, esquecido e escondido, era verdadeiramente um ser aprisionado do seu próprio destino. E por fim, concluímos esse vídeo, Outros Mundos Parte 4, Aglomerado de Collider, um planeta em Aunilan, no cinturão de Órion.